Pacheco Pereira, por este caminho vamos lá? Não, por este caminho estamos neste momento com os números de 1995. Portanto, talvez seja interessante perceber como é que nós crescemos estando em 1995 e vivendo em 2014. Mas não é por aí que eu queria começar. Eu queria começar de outra maneira, e é responder à pergunta que está ali. O que é o crescimento? E a primeira questão que eu queria aqui colocar é que o crescimento é um processo social. Não é nem um processo económico, nem um processo empresarial, é um processo social. E o social aqui não significa cuidar dos pobres, é social da sociedade. Se não for um processo social, não é crescimento, mesmo que possa haver crescimentos circunstanciais no domínio, por exemplo, das empresas, das exportações, por aí adiante. O que é que significa que o crescimento é um processo social? Significa que, para o perceber e para responder à pergunta que aqui nos é colocada, temos que partir de fatores diferentes. Temos que pensar de forma diferente. Não adianta andar por aí sempre a dizer que temos que pensar out of the box e estar sempre a pensar in the box. A dívida e o déficit são constrangimentos, não são o ponto de partida. Porque se forem o ponto de partida, são o ponto de chegada. O ponto de partida tem que ser a sociedade e a maneira como nós estamos a construir uma sociedade que é ela própria um grande obstáculo ao desenvolvimento e ao crescimento. Eu quero aqui abandonar aquilo que é um dos absurdos da nossa situação, que é que temos o governo mais marxista que há na Europa. É uma espécie de marxismo infeliz, mas é marxista. Eu nunca vi ninguém acreditar, como o governo e muitos empresários, de que a economia, aquilo que Marx chamava a infraestrutura, é que domina a superestrutura. Portanto, estamos perante uma espécie de marxismo absurdo que interpreta o funcionamento da sociedade, em primeiro lugar, a partir dos dados da infraestrutura. Ora, eu não sou marxista nesta matéria e, portanto, gostaria de voltar à sólida doutrina social-democrata, ou se quisermos até à doutrina social da Igreja, e pensar os problemas de forma diferente. O que é que significa que o crescimento é um problema social? Significam várias coisas. Em primeiro lugar, que o destino dos setores mais dinâmicos da sociedade são o objetivo fundamental da governação. E os setores mais dinâmicos da sociedade são exatamente aqueles que estão a ser destruídos por este processo de ajustamento, em grande parte porque ele está a ser conduzido com uma enorme ignorância do país real e uma enorme ignorância do papel que têm os grupos sociais nos processos de crescimento. Ao se atacar, em primeiro lugar, a classe média, ao se considerar a classe média o culpado essencial, está-se a destruir todos os mecanismos que são fundamentais para o crescimento. Primeiro, o mecanismo da mobilidade social. O mecanismo da mobilidade social é aquele que transporta as pessoas da pobreza para a mediania. É um mecanismo fundamental em qualquer sociedade democrática europeia. É um mecanismo que implica um papel essencial do Estado. Não propriamente para dar subsídios aos que não têm, mas entender o Estado como criador exatamente dos grupos sociais e apoiando os grupos sociais mais dinâmicos da sociedade. Não há crescimento sem uma classe média forte, porque essa classe média traz não só um tampão face às desigualdades sociais, mas também outra coisa, traz relevância para um conjunto de fatores que são essenciais. Por exemplo, a educação. Nunca se assistiu a uma tão grande desvalorização da educação como se assiste nos tempos de hoje. Traz uma maior qualificação da mão de obra. Quando se argumenta em nome dos filhos e dos netos, nunca ninguém se recorda que uma das heranças que nós vamos deixar é a diminuição da qualificação da mão de obra, um dos problemas estruturais do nosso crescimento, com a situação caótica e difícil que se vive no domínio da educação. O facto de o peso da fiscalidade se exercer não só sobre a classe média, mas também sobre certos setores da economia que os nossos governantes consideraram expendables, que se podiam deitar ao lixo, os setores da restauração, por exemplo, os setores da pequena construção civil, setores que deviam desde o início ter sido protegidos deste processo de ajustamento, em grande parte porque isso protegia uma parte do emprego e, ao proteger uma parte do emprego, evitava o descalabro das contas públicas que, a partir de uma fase
inicial do ajustamento foi o principal problema do que diz respeito às despesas do Estado. Se nós colocarmos uma cronologia rigorosa de como isto se passou, não há dúvida nenhuma que desde a vitória eleitoral do PSD e da aliança com o CDS até ao primeiro orçamento em que se cortou metade do subsídio de Natal, não havia nenhuma consciência, não havia nenhum discurso do género que nós temos hoje. Nós temos sempre tendência a projetar para trás o discurso dos nossos dias. Ninguém falava numa austeridade prolongada, ninguém falava de um processo de ajustamento com as características que este teve. Começou-se a falar quando? Quando falharam pela primeira vez os números do déficit. E nessa altura é que se começou a ter uma linguagem que é em grande parte a linguagem que hoje se tem. E isso permite-nos analisar como é que esta questão evoluiu. Porque é que é muito importante a questão da classe média? E aqui o meu ponto principal é este. Quem não olhar para a classe média como um mecanismo fundamental de crescimento, ou seja, o bem-estar e a saúde da classe média, o que também significa um determinado tipo de funções do Estado, um determinado tipo de funções das empresas e da economia, não tem crescimento, porque pode haver crescimento na economia se os mecanismos de distribuição social forem muito desiguais, como eles já estão hoje, muito mais desiguais do que eram. Ao serem desiguais, não geram necessariamente crescimento, pelo contrário, geram um país secundário, periférico, permanentemente dependente da assistência externa e sem verdadeira independência política, que evidentemente não morre à fome, porque é, entre outras coisas, protegido, mas não está de forma muito diferente no contexto europeu do que uma periferia sem nenhum papel no processo político e no processo social europeu. Em nome dessa convicção, podemos ignorar os compromissos internacionais, o déficit, a dívida? Não, com certeza que não. O que nós não podemos é formular uma política que parta daí. Se no início deste processo de ajustamento se olhasse, por exemplo, o caso da restauração é aquele mais conhecido, mas há outros casos. A restauração em termos de impostos, o crescimento, a destruição de uma parte importante desse setor resultou, como sabem, de um crescimento muito significativo de impostos. O dinheiro que veio daí é muito inferior ao que se gastou para absorver o desemprego gerado em muitos desses setores. Portanto, se no início deste processo se olhasse para o país Portugal e não para uma abstração económica singapuriana, que, enfim, provavelmente é a única que anima alguns dos nossos governantes, se olhasse para Portugal, percebia-se que tinha que se proteger certos setores para impedir que o crescimento do desemprego se refletisse, em grande parte, na situação do Estado. E isso podia ter sido feito sem deixar de lado os objetivos do ajustamento. O nosso ajustamento conhece duas fases. O pós-Troika, a Troika e o programa do memorando foi saudado pelo PS e pelo PSD como um programa de reformas com um papel otimista na vida, porque não há nada como ler as declarações na altura. É que hoje as pessoas têm uma espécie de ecrã sobre o que foi dito. E a análise que o primeiro-ministro Sócrates então fez, anunciando o programa da Troika, não é muito diferente do que disseram alguns responsáveis do PSD que participaram na negociação. E era um embuste? Não, não era um embuste. Era, diferentemente do programa grego, um programa que dava lugar ao crescimento económico. E não deu. Ou deu? Não, e claro que não deu. Não deu nem vai dar. O que deu não é suficiente. O meu ponto é este. Quem pensa que apenas porque as empresas têm uma melhor ecologia, quem tem aquela ideia que muitas vezes se levanta é que não há crescimento sem desenvolvimento das empresas. Sim, não há crescimento sem desenvolvimento das empresas, mas não há necessariamente crescimento social apenas porque uma parte da nossa economia está melhor. Porque a uma determinada altura, o que existe de negativo na crise da classe média vai-se inevitavelmente refletir, como já se está a refletir, sobre o tónus da sociedade. Eu analiso a sociedade no seu conjunto. Não é possível haver um crescimento sustentado, a pergunta aqui, se nós não tivermos um elevador social ativo. E esse elevador social ativo que retira as pessoas da pobreza, porque é evidente que não foram os mais pobres as principais vítimas do ajustamento, contrariamente ao que se diz. O que os mais pobres perderam foi uma coisa fundamental, foi a possibilidade de deixarem de ser pobres. Criou-se uma espécie de barreira, uma espécie de redoma, que deixou a pobreza entregue à assistência,
quer do Estado, quer dos privados. Ora, isso não funciona em sociedades democráticas. Se elas querem continuar a ser democráticas, se elas querem continuar a ser equilibradas, tem que haver um mecanismo de ascensão e de mobilidade social. E esse mecanismo passa pela classe média. Não se pode dizer com indiferença, como até disse a Ministra das Finanças, que é bom, eu sei que a classe média foi a principal vítima deste processo de ajustamento, eram os que ainda tinham alguma coisa, aqueles que foram penalizados por viver acima das suas posses, aqueles cujos consumos típicos do crescimento, consumos de caráter cultural, a passagem de consumos de caráter material para caráter cultural é um elemento fundamental do desenvolvimento das nações. Desde os anos 30 que se percebe que é fundamental esse mecanismo, desde o Bismarck que se percebe que o Estado tem um papel fundamental em criar uma classe tampão que evita as desigualdades sociais e que de alguma maneira permite que a pobreza não seja cristalizada, mas pelo contrário que haja esse elevador social. A destruição desse elevador social, que quem está aqui na banca sabe que se verifica pelo aumento da pobreza, pelas penhoras, pelo incumprimento ao fisco, que inevitavelmente vai continuar, porque as medidas de austeridade são cumulativas. Não é preciso que haja novas medidas de austeridade para que a austeridade aumente. Basta o facto dela se repetir durante vários anos a seguir para ter esgotado os depósitos de quem ainda pode poupar alguma coisa e que cada vez mais tem dificuldade em pagar os seus impostos, e isso também é verdade para muitas pequenas e médias empresas. Este processo significa que o tónus da sociedade portuguesa, o dinamismo da sociedade portuguesa, e eu admito que para muitas pessoas que aqui estão vejam as coisas do ponto de vista do sucesso. Eu compreendo a preocupação do Dr. Balsemão, quer dizer que é necessário apontar os exemplos de sucesso. Mas o país, não ponho isso em causa, mas o que está a acontecer por detrás desses exemplos de sucesso, que são louváveis, o que está a acontecer por trás é uma destruição significativa de aspectos do nosso crescimento nos últimos 10, 20 anos. Jorge Coelho. E isso é discutível, podemos discutir como, se é sustentável, se não é sustentável. Em democracia, quem melhorou a sua vida durante 10 anos, ninguém lhe pode tirar. Ninguém lhe pode tirar. Em democracia não há vida eterna, não há futuro num verdadeiro sentido. Isso é uma interpretação neomalthusiana das coisas. Em democracia, o melhorismo é para quem está vivo, tenha um dia ou 100 anos. E, portanto, a política tem que se medir pela capacidade de melhorar as condições, não é fazer sacrificar gerações em nome do benefício das futuras, porque isso nunca funcionou na história. Jorge Coelho, qual porque é a surpresa a sua resposta? É o elemento fundamental da história, não pode ser previsível. Jorge Coelho.